Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente chega de falar de Brainrot, Emily Vick ou TASP. Hoje nós vamos falar sobre educação, mais especificamente sobre como a Finlândia se tornou uma referência em educação em todo o mundo. Além disso, eu vou dar uma pincelada em como, mesmo tendo caído nos rankings mundiais de educação nos últimos anos, eu ainda considero até hoje a Finlândia tendo o melhor sistema educacional do mundo. Bem, eu estou usando de referência nesse vídeo uma palestra de Pasi Sahlberg, de 2013, que foi o diretor-geral do Centro de Cooperação Internacional da Finlândia, além de ter sido professor por lá, professor de Harvard e uma referência internacional no assunto, né? Porque ele escreveu inclusive um livro que é considerado um clássico da educação hoje, chamado Finnish Lessons, né? Ou na tradução, Lições Finlandesas, que fala justamente sobre a história da educação finlandesa desde a década de 70, 90 até os anos de hoje, né? Porque esse livro inclusive já tem 3 versões que contam ali até 2022, por exemplo. Então, para começar, onde tudo começou e qual é o objetivo finlandês? Bem, tudo começou no início dos anos 70 e 90. Nessa época, a Finlândia estava ali pau a pau com o Brasil, basicamente, no desempenho educacional. E era um país completamente rural, basicamente. Nesse gráfico, por exemplo, de 1932, a gente vê que o Brasil estava coladinho ali com a Finlândia, a Argentina e outros países. Agora, quando a gente vai para 2012, a Finlândia está no topo, disparada à frente em todo mundo, e o Brasil, adivinha, no mesmo lugar. Mas foi justamente nessa época, né, nos anos 70 e 90, que eles traçaram um objetivo, não de ser a melhor educação do mundo, mas sim ter ótimas escolas para cada e toda criança. E aqui eu vou parafrasear o próprio Pasi Sahlberg. Acho que é Pasi Sahlberg, na verdade. Não sei muito bem a pronúncia, desculpem. A preocupação central da escola finlandesa não é atingir recordes de desempenho escolar, e sim ajudar a desenvolver as aptidões de uma criança a fim de formar indivíduos capazes de viver vidas felizes, dentro e fora do trabalho. Isso é a realidade, afinal, além de toda a educação finlandesa ser 100% gratuita, desde a creche até o ensino superior, como eu trouxe no meu primeiro vídeo, hoje a Finlândia é considerada o país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo, ou seja, o objetivo deles, de fato, está sendo cumprido. Para você ter ideia da importância desse tipo de política na própria Finlândia, foi feita uma pesquisa onde 75% dos finlandeses consideraram a educação pública gratuita a maior conquista desde a sua independência. Sem falar que 90% da população confia no sistema educacional, enquanto no Brasil, por exemplo, isso é menos de 50%. Ou seja, na Finlândia, igualdade é a palavra-chave. Tá, mas essa igualdade toda influencia na educação mesmo? Sim, a igualdade social é inteiramente proporcional à qualidade do sistema educacional. Como eu mostrei no gráfico anterior, por exemplo, a Finlândia, em 2013, tinha uma igualdade social altíssima e, ao mesmo tempo, a melhor avaliação educacional do mundo. Não só ela, países como Japão, Dinamarca e Suíça, todos eles até hoje seguem o mesmo padrão. Mas não é apenas sobre educação ou igualdade, como se isso já não fosse suficiente. Mas a educação lidera em todos os rankings mundiais, incluindo os de competitividade econômica, menor índice de corrupção, avanço tecnológico, empoderamento feminino. Para você ter ideia, por exemplo, as 5 líderes do parlamento finlandês são mulheres, incluindo a primeira-ministra. A Finlândia realmente é um país fora da curva. E o engraçado é que em 2011, por exemplo, teve uma frase que virou piada até nos Estados Unidos, que é: a piada triste de hoje é que se você quer viver o sonho americano, você deve ir para a Finlândia. E de novo, a Finlândia hoje é considerado o país mais feliz do mundo. Mas afinal, o que tem de tão diferente assim na educação finlandesa? Bem, é aqui que o Pasi, né, o autor que eu falei, vai pegar bem pesado com a maioria dos países de todo o mundo, inclusive o Brasil. Ele vai chamar toda a reforma global do sistema educacional de GERM. Sim, GERM, que é a sigla em inglês para Global Education Reform Movement, que em português seria algo como Movimento de Reforma Global da Educação, onde ele caracteriza em 4 pontos: competição, padronização, mercantilização e desigualdade. Enquanto isso, o Finnish Way, no caso o jeito finlandês, seria literalmente o oposto: colaboração, personalização, responsabilidade e igualdade. E aqui, nas palavras do próprio Pasi, colaboração significa que não se educa minhas crianças, mas sim as notas. E aqui, obviamente, entra a questão da igualdade, onde lá na Finlândia, por exemplo, os filhos, até mesmo do operário, trabalham junto com o filho do empresário, que é patrão dele.
porque toda a educação finlandesa, de novo, vou repetir, é 100% gratuita. Mesmo as escolas privadas, ou seja, que não são fornecidas pelo Estado, têm subsídio estatal, ou seja, qualquer criança pode estudar lá. Segundo, personalização. Aqui, cada criança tem as suas necessidades, ou seja, toda criança é especial, toda criança precisa de um auxílio. E é assim que a educação finlandesa funciona. Lá, por exemplo, quem define o currículo de cada escola, o currículo que os alunos estudam, é a própria escola. Ou seja, existe uma personalização de estudo extrema. Terceiro, responsabilidade. Aqui ele vai dizer, não se avalia uma escola como se avalia empresas. Ou seja, existe um senso de responsabilidade tanto dos pais, professores e dos próprios alunos. Ninguém precisa ser cobrado como se cobra um vendedor de shopping para bater metas, mas sim pela responsabilidade com a própria sociedade. E como eu disse no começo do vídeo, os finlandeses têm um enorme orgulho e tratam a educação como prioridade. E por último, é claro, como eu já disse também outras vezes aqui, igualdade. Todas as pessoas devem ter acesso à mesma educação, senão não existe igualdade. E para resumir essas 4 características, a educação não deve ser tratada como mercadoria, não se deve aplicar a lógica de mercado, mas sim a do bem-estar social. E por fim, eu quero trazer os 5 principais atos que a Finlândia fez nesses 30 anos para sair do fundo até o topo do fosso. Primeiro, distribuição de verba, o financiamento educacional que tanto fala aqui no Brasil. E aqui a filosofia deles vai ser a seguinte, não é sobre o quanto se gasta, mas como se investe na educação. A Finlândia, por exemplo, contrariando os outros países, investe quase 3 vezes mais na educação de base, ou seja, em crianças até 6 anos de idade aproximadamente. Sim, 6 anos, antes mesmo até de elas entrarem no ensino fundamental. Isso porque o objetivo deles é intervir e evitar problemas maiores. Tanto que, ao decorrer dos anos, eles precisam investir cada vez menos, por exemplo, em educação especial. Ou seja, quanto mais cedo vocês intervêm, mais fácil fica de identificar e tratar problemas maiores. E entrando aqui já no segundo ponto, desde o fim dos anos 30, a Finlândia oferece a todas as gestantes um kit de maternidade, com cerca de 50 itens básicos para o bebê. Um presente destinado a proporcionar a todos um começo de vida igual, independente da classe social. Quando uma criança nasce na Finlândia, a mãe tem direito a 105 dias úteis de licença maternidade. O pai, por outro lado, tem 54, mas além disso, os casais podem dividir entre si um período adicional de quase 5 meses de licença maternal. Ou seja, as crianças finlandesas podem ter a atenção dos pais em casa durante quase seu primeiro ano de vida inteiro. Após o período de maternidade ainda, um dos pais tem direito de permanecer em casa com a criança, se assim preferir, e receber um subsídio de cerca de 450 euros por mês. Nesse caso, o pai e a mãe poderiam retornar ao mesmo emprego que tinham antes até da criança completar 3 anos de idade. Isso porque eu nem estou falando que as creches, de novo, são completamente gratuitas, principalmente para os pais de baixa renda. E ainda, quando essas crianças completam de 6 a 7 anos, ela tem acesso ao ensino fundamental, de novo, completamente de graça. Terceiro ponto, o bem-estar. Todas as crianças, de novo, desde a creche até o fim do ensino médio, têm direito a plano de saúde, plano odontológico, psicólogo, aconselhamento, comida, tem direito a café da manhã na escola, almoço, janta se precisar, tudo totalmente de graça e muito bem servido para os alunos. Quarto ponto, a educação especial. Como eu já disse aqui na questão da personalização, 1/3 dos estudantes estão no programa de educação especial. A filosofia deles é aqui, todos são especiais. Inclusive o Passe Sahlberg, ele brinca na palestra dele falando que o especial é quem não precisa de personalização no seu estudo, é quem não precisa de educação especial, ou seja, todo mundo em algum momento, durante todo o ensino, além do fundamental até o ensino médio, precisa de alguma ajuda, seja em português, matemática, em qualquer área do conhecimento. Especial, de novo, é quem não precisa. E por último, e eu considero isso daqui sendo um dos maiores fatores, os mais invejáveis e até que chama mais atenção, é justamente o profissionalismo dos professores finlandeses. Para você ter ideia, o programa de formação de docentes para escolas primárias é um dos cursos mais concorridos do país.
tendo um controle altíssimo de qualidade, onde, para você ter ideia, apenas 10% dos participantes são aceitos nesse programa apenas para estudar. E ainda por cima, todos os professores são obrigados a ter um mestrado para começar a lecionar, mesmo na educação pré-escolar, ali no fundamental, por exemplo, né? E ainda mais, né? Os professores recebem muito bem. Eu vou colocar alguns valores aí na tela para vocês verem a média salarial dos professores. Eles são extremamente respeitados por toda a população, né? Como eu falei, é um curso concorrido, então é algo que, assim, que se tornou um trabalho de excelência. Apenas os melhores alunos do ensino médio seguem na carreira de professor, na carreira de docência. Eles e eu, inclusive, considero realmente que esse é o maior trunfo da educação finlandesa. E bem, para finalizar o vídeo, como eu disse no começo, o que está acontecendo hoje, afinal, né? A qualidade, afinal, está caindo do ensino deles? E bem, sim, nos testes internacionais é mostrado uma queda constante desde 2010. Porém, como eu disse lá no começo do vídeo, a Finlândia nunca quis ser a melhor do mundo, principalmente em testes. E um ponto aqui que eu tô gravando depois, quando a gente olha o PISA, por exemplo, de 2022, ela basicamente está entre os top 10, né? A diferença dela dos top 10 é tipo 10 pontos, né? Sendo que a nota maior ali, por exemplo, é de Singapura, né? Com 575. E quando a gente vai ver o Brasil, por exemplo, a gente tá quase 200 pontos abaixo do primeiro lugar, né? Abaixo de Singapura. Quando a gente vai falar em reading ali, na leitura, a Finlândia também tá quase a mesma coisa ali nos top 10, né? Junto à pontuação, a diferença é muito pouca. Em ciência é a mesma coisa, né? E assim por diante. Ou seja, sim, a Finlândia caiu de posição, não está mais ali nos top 3 como estava, né, há 10, 20 anos atrás, mas ainda assim ela está acima da média dos países da OCDE, né, que são os países ali top do mundo, né? Então, assim, a Finlândia ainda performa assim muito bem. Tá? Agora, bora continuar com o vídeo. Vou repetir uma frase do próprio Pasi Sahlberg. A preocupação central da escola finlandesa não é atingir recordes de desempenho escolar, e sim ajudar a desenvolver as aptidões de uma criança a fim de formar indivíduos capazes de viver vidas felizes dentro e fora do trabalho. Mas aqui complementando, né? O que adianta, por exemplo, países como o Japão pontuarem tão alto nos testes de PISA, né? Sempre ali estando no top 5 e tudo mais, quando, por exemplo, lá eles registram recordes de suicídio entre os alunos, além de que nos relatórios do próprio PISA mostram que 52% dos alunos se sentem ansiosos ao estudar em matemática. Apenas 7% dos alunos finlandeses sentem essa ansiedade. Isso acontece justamente porque nas escolas finlandesas, eles não têm, por exemplo, tanto dever de casa, os alunos não precisam necessariamente usar uniformes, eles estudam até mesmo descalços na escola. E desde 2016, por exemplo, o ensino é baseado em fenômenos ou projetos, onde eles pegam um tema específico, por exemplo, como a Revolução Industrial, como, sei lá, mudança climática, e juntam várias matérias para explicar esse assunto, né? Para criar um projeto, realmente refletir sobre coisas reais, como inteligência artificial hoje em dia, e tantas outras coisas que realmente impactam na vida deles diretamente, e que sim, dá para juntar várias matérias e aprender no processo, com certeza. E aqui, parafraseando o próprio Pasi Sahlberg de novo, a educação é uma obrigação moral, pois o bem-estar e, em última análise, a felicidade de um indivíduo depende do conhecimento, das aptidões e das visões de mundo que são proporcionadas por uma educação de qualidade. É também um imperativo econômico, uma vez que a riqueza das nações depende cada vez mais de know-how e conhecimento. Você vê que essa última frase aqui resume tudo que eu falei nesse vídeo, né? Resume a importância da educação em vários sentidos, né? E o real objetivo da Finlândia é isso. Reflete ali as 4 características que ele fala, né? Sobre a questão da personalização, da responsabilidade, né? Não precisa cobrar como se fosse um mercado a educação não é um produto, né? Então a questão da colaboração, da igualdade, tudo isso reflete aqui nessa última frase, por exemplo. E aqui 5 lições que eu vou deixar no final para vocês sobre a educação finlandesa, sobre o que eu estudei sobre eles, que é basicamente essas 5. Primeiro, mais colaboração e menos competição. Segundo, prevenção é mais barato que reparação. Terceiro, a escola deve se preparar para as crianças, não as crianças se prepararem para ela. Quarto, quanto mais igualdade, maior a qualidade. Por último, não há uma boa educação sem bons professores. E não há bons professores sem uma boa educação. E aí, gostaram desse vídeo? Querem que eu fale mais sobre educação? Não importa, eu vou falar mais. Mas é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é a educação finlandesa. E eu não lembro se eu falei agora no começo do vídeo, mas eu estou lendo a 3ª edição, né, dos Lições Finlandesas, né, do Finnish Lessons.
E eu ainda vou trazer mais um vídeo, né, quando eu completar essa leitura para atualizar vocês de como a Finlândia está ainda hoje, né? Na verdade, eu já trouxe aqui alguns dados para trazer para vocês como a Finlândia está agora em 2025, nesses últimos anos. E como eu falei, sim, ela caiu nos rankings mundiais, porém, de novo, pelo 8º ano consecutivo, ela é o país mais feliz do mundo. E lembrando, né, que esse ranking mundial da felicidade aborda fatores econômicos, fatores de suporte social, de como eles são generosos, né, com outras pessoas, sobre liberdade, né, a liberdade que eles sentem sobre agir, né, ou do que eles podem ser, do que eles podem fazer com as próprias vidas. E ainda vai mais, vai saúde também, a percepção de corrupção, né? Ou seja, é realmente um estudo completo, né, sobre a felicidade. E sinceramente, para mim, se você não for educar as pessoas para deixar elas mais felizes, para que você está educando elas, né? Para mim, a felicidade, para mim não, para vários filósofos, né? A felicidade é o objetivo final, é o fim. Tudo que você faz é levando em conta a sua e a felicidade dos outros também, né? Então, realmente é de se pensar, né? Se a nossa educação não é em busca da felicidade, em busca do quê ela é? Vou finalizando por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.